menor que a mão de um homem. Silêncio e respeito contidos no peito. O momento chegou. Arco-íris no breu, mancha escuro do céu, que em coro celebra a Deus. A nuvem se expande agora já grande, reluz a vitória e anjos dão glória a Cristo, cantando santo, santo é o Filho, e quem majestade vem pra buscar, vem resgatar aos seus. Bom, gostaria de convidar agora as classes do Hall do Berço e do Jardim para virem cantar uma música aqui. E o nome da música é Deus é Tão Bom. E ela será cantada em português e também no dialeto africano, porque nesse trimestre as nossas ofertas vão para a África. Então as crianças estão com roupinha africana e elas vão cantar essa música para louvar a Deus. Convido a todos os aqui presentes para que possam trazer suas crianças para a escola sabatina todo sábado às 9 da manhã, no período de 9 às 10. Mesmo que você não seja adventista e você seja uma visita, se você tiver alguma criança para trazer, saiba que ela é muito bem-vinda. Eu peço que o pessoal da sonoplastia tenha a música, né? Pode. Bora. Podemos voltar, tá, meu filho? Muito bem, Laura. Você cantou muito bem, minha filha. Oh, muito, meu amor, muito. Quem é agora? Agradecemos também a participação das crianças, né? Sempre fazem uma apresentação muito fofa também ao nosso Deus. E dando continuidade aos nossos louvores, agora ouviremos uma mensagem musical com o nosso irmão Will. Pediu para tirar isso aqui. Oi. Feliz sábado, igreja. Antes de eu louvar a Deus, eu queria ler uma mensagem, compartilhar com vocês aqui, no Salmo 119, do versículo 169 ao 173.
Chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dai-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença e livra-me segundo a tua palavra. Profira um louvor aos meus lábios, pois me ensinas o teu decretos. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão, socorre-me, pois escolhi os teus preceitos. Essa mensagem que eu vou louvar a Deus, ela é uma mensagem de adoração a Deus. E quando a gente vem na casa de Deus, né, na casa do Senhor, o nosso intuito, acima de tudo, tem que ser louvar a Deus e adorá-lo. Amém? Não? Denilson? Denilson? Vamos lá. Pai, és o único que podes preencher o vazio que existe em meu ser. Conheces o meu coração e os traumas que eu passei sem entender. Então me afastei. Pai, restaura minha vida, em ti encontro paz. Acalma a tempestade no meu coração. Tenho a sensação que às vezes estou só, mas teu amor me alcança. Fecho os olhos, posso te sentir mais uma vez, mesmo sem o vê-lo. Sinto-me abraçado em ti, eu posso conversar, de joelhos confessar. Sei que a tempestade vai passar, pois tua presença me acalma.
entenda o motivo, eu aprenda a não duvidar e confiar na tua palavra. Na minha angústia o Senhor me livrará das minhas aflições. Pai, restaura minha vida, em ti encontro paz. Acalma a tempestade no meu coração. Tenho a sensação que às vezes estou só, mas teu amor me alcança. Fecho os olhos, posso te sentir mais uma vez, mesmo sem eu vê-lo. Sinto-me abraçado em ti, eu posso conversar, de joelhos confessar. Sei que a tempestade vai passar, pois tua presença. Eu posso conversar, de joelhos confessar. Sei que a tempestade vai passar, por tua presença me acalma. Amém, Senhor. Que a presença do Senhor acalme o meu e o teu coração nesta manhã de sábado, amém? Nós queremos informar a igreja que no próximo sábado, o desafio dos versos bíblicos, de decorar os versos bíblicos da lição da Escola Sabatina, o verso áureo, continua, tá bom? E nós queremos informar também que na listagem nós temos adultos e crianças. E você que ainda não se inscreveu, que se preparou, ainda tem tempo, né, irmã Solange, de se inscrever. E no próximo sábado também a gente vai apresentar aqui o termômetro para a igreja e com certeza também o nosso alvo alcançado da oferta do 13º sábado. Eu creio em nome de Jesus, amém? Vamos colocar em pé? E vamos falar com o nosso Deus, agradecendo a Ele pelas bênçãos desse trimestre que passou. Já se inicia um novo trimestre, com toda certeza nós estaremos aí alinhados, estudando e nos preparando cada vez mais através das lições da Escola Sabatina. Oremos ao Senhor. Bondoso Pai, até aqui podemos dizer Ebenezer, o Senhor tem nos ajudado. Que o Senhor continue abençoando cada membro desta igreja que faz parte da Escola Sabatina, aprendendo, conhecendo e ampliando cada vez mais a comunhão de uns para com os outros e principalmente a comunhão com o céu. Que o Senhor continue conosco ao longo deste dia, ao longo deste sábado, que as tuas bênçãos sejam sentidas por cada adorador. Toma conta de cada um de nós, nós te oramos agradecidos em nome de Jesus, amém. Feliz sábado a todos. Neste momento nós iremos passar alguns anúncios da nossa igreja. Bom, hoje nós teremos a reunião regular do Clube de Desbravadores. Então coloque seu lenço, venha participar conosco e estaremos esperando por você a partir das 15 horas. Quanto ao Clube de Aventureiros, hoje não terá reunião regular, por conta que eles estarão participando de uma pernoite com a saída a partir das 15 horas. E a ASA está com uma campanha de arrecadação de alimentos. Então, você, irmão, que deseja fazer a doação de alimento não perecível, você pode procurar a equipe da ASA. Lembrando também que você não pode doar apenas alimento, mas também como roupas, calçados, brinquedo.
né, para que possamos fazer cestas básicas e também fazer a doação para as famílias carentes. Então, você pode procurar a equipe da ASA e fazer a sua doação. Todos os domingos, a partir das 18 horas, estará acontecendo o ciclo de oração aqui na nossa igreja. Então, toda a igreja está sendo convidada. Convide seus amigos, seus familiares e venham participar conosco desse momento tão especial. E na Igreja Central de Macapá está ocorrendo o simpósio missionário, né, que iniciou ontem, dia 24, às 19 horas, e hoje, sábado, nós teremos, a partir das 14h30, o simpósio missionário. Então, são para anciãos, Ministério Pessoal, Ministério da Mulher, diretores da Escola Sabatina, coordenadores e líderes de pequenos grupos, líderes de recepção e oradores da Missão Caleb. Então, você que faz parte desse alvo, você está convidado a participar do simpósio missionário em Macapá. Eu vou. Então, a partir das 14h30, na Igreja Central de Macapá. Neste momento, eu convido aqui o nosso ancião Sid Clay para dar uma informação para vocês. Quantos já receberam esse material aqui? Já está em mão. Quantos já receberam? Se você olhar para trás, você vai ver que pouca gente já está com esse material em mão, né? Mas a gente já está com o material aqui na igreja. Você que já colocou o seu nome lá na listinha, já entrou em contato com a Cristiane, que está nos assessorando aí. Você pode nos procurar no final do culto, que o seu material já está aqui para ser entregue para você, desde quarta-feira, tá? E aqueles que ainda não têm esse material, também no final do culto pode nos procurar, que a gente já vai colocar o material na sua mão, deixar com você, porque esse material vai ser fundamental, vai ser de fundamental importância para o segundo semestre. Nós vamos usar eles aqui nas quartas-feiras, nós vamos usar nos nossos encontros de casais, e é através desse material que vai ser trabalhado com as famílias da igreja aqui do Laguinho. Nós pedimos 50 kits desse. O que é que vocês acham, irmãos? Dá para abranger a igreja do Laguinho, 50 kits? Sim ou não? Não dá, não? Olha, é um kit para cada família, tá bom? Tem alguns irmãos aí que já adquiriram 5 kits, ou seja, ele não vai usar somente com a família dele, mas ele vai usar com outras famílias, adventistas ou não adventistas. Então, é importante que você nos procure. O programa começa a partir do segundo semestre, a partir de agosto, mas é importante que você nos procure para que a gente possa colocar esse material na sua mão, ninguém fique de fora. E assim, tem um ditado popular que diz assim, ó, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, quem chegar primeiro vai ter o seu material disponível. O meu medo, a minha preocupação é que a gente deixe para a última hora e a gente já não encontre mais esse material lá na Missão Pará Amapá, porque ele é feito sob encomenda, sob pedido, não tem lá à vontade para a gente. Então, é por isso que todo sábado a gente está falando, a gente está reforçando, a gente tem colocado lá no grupo da igreja e a gente entende que a igreja do Laguinho vai abraçar essa causa juntamente conosco, amém, irmãos? Então, eu creio nisso, tá bom? Então, no final do culto, nos procure a Cristiane, que ela está lá anotando, tudo organizadinho, e aqueles que já falaram conosco, nos procurem também para receber o seu material, tá bom? Muito bem. E no dia 4 a 8 de julho, nós teremos a Escola Cristã de Férias, né? Que são para as crianças de 4 a 12 anos que fizeram a sua inscrição para essa programação. E lembrando que, para mais informações, você pode procurar o Ministério da Criança. Então, para as crianças que fizeram a sua matrícula, dia 4 a 8 de julho, dia 4 já inicia, né, a Escola Cristã de Férias. Esses foram os avisos de hoje. Muito obrigada pela atenção de todos e seguiremos agora com o nosso culto divino.
Senhor com o hino 480. Em tuas mãos, em tuas mãos, as mãos, vem mostrar-me, ó Senhor, teu carinho e teu amor, meus temores vou depor em tuas mãos. Esta oração terá vida em tuas mãos. Toma, pois, meu coração em tuas mãos. Amém. Hino 477. Canção da Vida. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando forte e quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando fraco, tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma canção.
470, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Vamos entoar louvores ao seu nome, vamos exaltar as suas maravilhas. Toda a terra e céu deem seu louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Nuvens e trovões proclamem sua glória. Mundos e nações inclinem-se a Ele. Dele é o poder, dele é o louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. Todos juntos para ficar bonito. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Querido Deus e Pai, como é bom sentir a Tua presença neste momento. E rogamos que o Senhor nos dirija agora para receber de Ti o pão celestial. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor está aqui, eu creio nisso, amém? Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em... Que este seja o sentimento que tome conta do meu e do teu coração nessa manhã de sábado, em nome de Jesus. Juntos, vamos unir as vozes e cantar o hino que tem como título Se Tu Buscares a Jesus, de número 117 do Inário Adventista. Buscares a Jesus, encontrarás o Salvador. A ti virá manhã de luz e paz em seu amor. Se buscares conhecê-lo, assim amá-lo-ás também. Manhã feliz despontará para ti no lar de alguém. A luz o que Ele prometeu em teu viver desfrutarás. O amor e as bênçãos lá do céu, de Deus a doce paz. Se buscares conhecê-lo, assim amá-lo
lá de Nesse momento, eu convido a amada igreja, aqueles que puderem de joelhos, vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Senhor e nosso Deus e Pai que está no céu, santificado, glorificado, honrado, exaltado seja o teu nome. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe à tua santa casa. Viemos aqui, Senhor, com o único intuito, Pai, de te adorar. Por isso, Senhor, te pedimos em nome de Jesus, aceite, por favor, Senhor, a nossa adoração. Pai querido, aceitamos a nossa condição, Senhor, de pecadores, carecendo, Senhor, urgentemente, e nós te pedimos humildemente perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Que o Senhor venha, Senhor, abençoar a tua congregação, abençoar, Senhor, esse povo que se faz presente aqui, Senhor, e cada família que aqui é representada, Senhor. Pai querido, também te pedimos uma bênção toda especial, Senhor, sobre as pessoas que não puderam vir, que por algum motivo, Senhor, que nós desconhecemos, mas Tu conheces, seja na enfermidade física ou espiritual. Que o Senhor esteja visitando nesse momento, Senhor, cada uma dessas pessoas, derramando sobre elas, Senhor, o Teu bálsamo de cura. Pai querido, também te pedimos que o Senhor abençoe, Senhor, que o Senhor venha iluminar com o Teu Espírito Santo a pessoa que o Senhor escolheu para dividir o pão conosco hoje. Que o pastor venha falar, Senhor, iluminado pelo Teu Espírito Santo, e que nós possamos aqui, ó Deus, estar de corações abertos, Senhor, e contritos, para que, aceitando a Tua palavra, Pai querido, possamos ter a certeza, Deus, de que melhores ficaremos e melhores do que aqui chegamos, sairemos daqui, ó Deus. Pai querido, também te pedimos que o Senhor seja com os dizimistas, ofertantes da Tua igreja. Abra, Senhor, as janelas dos céus e derrame as bênçãos que o Senhor tem reservado para essas pessoas, Senhor. E também para todo aquele que invoca o Teu nome e que também, Senhor, te adora nesse momento em todas as igrejas, ó Deus, adventista do sétimo dia. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Dizimar pode ser um termômetro da vida espiritual? Um importante estudo realizado em 5 associações adventistas ao redor do mundo revelou que o ato de dizimar está correlacionado a 5 outras práticas que conectam uma pessoa a Deus. Estudo diário da Bíblia, tempo diário para oração, culto de abertura e encerramento do sábado, estudo regular da lição da escola sabatina, presença na escola sabatina. Se qualquer um desses hábitos estiver faltando, incluindo o ato de dizimar, há indícios de que existe uma desconexão espiritual em andamento, aumentando o risco de apostasia. Na verdade, um dos primeiros sinais de que alguém não confia mais em Deus e em sua palavra é que essa pessoa para de dizimar. É como se o Deus que essa pessoa adora fosse tão fraco que seria incapaz de cuidar dela caso dizimasse, obedecendo à sua palavra. Isso acontece porque, para dar o dízimo, é preciso primeiro confiar que existe um Deus no céu,
que sua palavra ainda é válida e que, como provedor, ele tem controle sobre todos os eventos da vida, sendo capaz de fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Agora que você vai adorar a Deus com seu dízimo, lembre-se de que, ao fazê-lo, você estará fortalecendo sua conexão com Ele e exercitando sua fé nele como o provedor. Ao devolver o dízimo e o pacto, peça ajuda a Deus para que você desenvolva hábitos espirituais saudáveis que aprofundem a sua confiança nele e que você se mantenha em conexão ao seu amor eterno. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor através dos dízimos e das ofertas. E desejo que Deus os abençoe ricamente. Bom dia, crianças. Ih, tá todo mundo dormindo. Bom dia. Feliz sábado. Quantos de vocês estão felizes hoje por estar aqui na igreja? Eu. Só isso?
Quem está feliz hoje por estar aqui na igreja louvando a Deus? Eu. Olha só, a nossa história de hoje, ó, fala sobre uma viagem. Quem é aqui que gosta de viajar? Só que essa viagem era uma viagem para um lugar bem distante. E esse lugar era um lugar desconhecido, as pessoas não sabiam que lugar era esse. E tem mais uma coisa, essa viagem que a gente vai falar, era uma viagem para um lugar perigoso. Num caminho perigoso, que poderiam ter muitas coisas ruins no meio do caminho, animais ferozes e tudo, sabia? Se você fosse viajar para um lugar desse, crianças, o que vocês gostariam de levar para vocês se sentirem seguros, para vocês se protegerem? Levar sua família, uma espingarda, o que mais? Nossa, gente, olha, eu sugiro levar uma lanterna. Uma faca? Uma lanterna ia proteger, não é? Ó. A lanterna não ia fazer uma luz à noite para vocês conseguirem ver na escuridão? Ia ajudar, né? E durante o dia? Ó. Durante o dia, se vocês estivessem caminhando no sol assim tão quente, um guarda-chuva poderia ajudar também, né? Existem muitos perigos, o sol, o frio. E olha só, essa história é sobre o povo israelita, que é o povo de Deus. Vocês lembram? O povo de Deus foi escravo no deserto. E agora, nesse momento da história que eu vou falar para vocês, eles estavam livres e eles iam para a Terra Prometida. Só que no meio do caminho dessa viagem deles, eles iam passar por muitos perigos, sabia? E lá, o lugar onde eles iriam passar era no deserto. E no deserto, como é que é de dia no deserto? É muito quente. E à noite no deserto é muito frio. E essa viagem, crianças, se tornou especial. Sabe por quê? Porque Deus sabia todos os perigos que eles iam passar. E Deus, Ele não queria que as pessoas passassem por perigos. Sabe o que foi que Deus fez? Ele protegeu o povo o tempo todo. Sabia que eles andavam no deserto, mas eles não sentiam calor? Sabia que eles dormiam no deserto e eles não sentiam frio? Era. Sabe por quê? Porque Deus esteve ao lado deles o tempo todo. E o tempo todo eles oravam pedindo a Deus a proteção de Deus. E essa viagem se tornou uma viagem especial. E Deus aparecia bem pertinho deles, porque Deus não queria que eles se sentissem sozinhos nem desamparados. E como é? Eu vou perguntar para vocês, como é que Deus aparecia para eles naquela época? Durante a caminhada deles no deserto, durante essa viagem perigosa. De dia, ele aparecia como uma... Daqui a pouquinho vai chegar a sua hora. Durante o dia, olha o que acontecia. Deus aparecia no formato... Abre aqui, Denise, por favor. Ele aparecia no formato de uma nuvem bem grossa. Vocês sabem para que era essa nuvem bem grossa? Para que era a nuvem bem grossa que Deus aparecia? Era para cobrir os filhinhos dele assim, olha, para eles não passarem calor. Deus não queria ninguém queimado do sol. Deus não queria ninguém passando calor. E eles caminhavam no deserto assim, olha, o tempo todo, como se tivesse um grande guarda-chuva protegendo eles o tempo todo. Sabia? E de noite, como era que Deus aparecia para eles? Na forma de uma lanterna. Imagina só como é você dormir à noite no deserto. Vocês iam ficar com medo? E assim, porque lá não tem energia elétrica, não, é escuro. E Deus aparecia na forma de uma coluna de fogo, que deixava eles quentinhos e também fazia com que eles ficassem com um pouco de claridade, para não ficar com frio e nem com medo. E aí, o calor de Deus à noite fazia com que eles ficassem assim, olha, cobertinhos,
tão aconchegados, eles dormiam quentinhos, era tão bom ficar assim como se estivesse embaixo do cobertor. Olha aqui, como fica bem quentinho. É gostoso dormir com cobertor ou sem um cobertor? Com cobertor, né? Olha como vocês gostaram do cobertor, né? É bem legal. Então, crianças, me dê aqui o cobertor, por favor. Me dê aqui. Olha só. Vocês gostaram. É bom ficar debaixo do cobertor, né? Eles gostaram do cobertor de verdade. Agora só, imaginem o povo de Deus. Será que eles ficaram felizes sabendo que Deus estava ali do lado deles o tempo todo? Ficaram felizes. De dia, Deus aparecia na forma de uma nuvem que cobria e protegia. E à noite aparecia na forma de uma coluna de fogo que aquecia e iluminava. Olha como Deus se preocupa com o seu povo. Crianças, Deus se preocupa com o seu povo até hoje. Deus se preocupa com cada um de vocês. E Ele não quer que vocês passem nenhum mal. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês podem orar a Deus e pedir a proteção dEle. Vocês acham que Deus vai ouvir a oração de vocês? Vocês acham que Deus está preocupado com o bem-estar de vocês agora? Isso. Então, vamos agradecer a Deus pelo cuidado que Ele tem conosco. Vamos? Vem cá. A Laurinha vai ajudar na oração. Vem aqui, Laurinha. Vamos fechar os nossos olhos e ficar na nossa posição para a oração. A Laurinha vai falar e vocês vão repetir. Senhor Jesus, obrigada pelo teu cuidado. Pelo teu cuidado. Nos abençoe. Deus abençoe. E fica conosco. E fica conosco. Nós te amamos. Nós te amamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos voltar para o lado do nosso papai, mamãe. Devagarinho. Que ele está aguardando chamar, não precisava, mas Nesse momento iremos ouvir um louvor especial com o nosso irmão Iu. Desde quando eu era criança, ouvi falar de um Deus que abria o mar vermelho, lutava pelos seus contra feras e gigantes, reinos e nações, e eu me encantava cantando suas canções. Mas o tempo foi passando e eu não quis ouvir, preferi seguir meus rumos. Tentei de Deus fugir, mas no final do meu caminho não conseguia mais andar. Eu senti a tua presença convidando-me a voltar. Senhor, quero me entregar
Nos teus caminhos quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, e vou cantar que não há distância que te possa afastar. E para quem estiver cansado, sofrer de solidão, pra tua vida fracassada, meu Deus é a solução, pois deixou as suas ovelhas para vir te procurar, e se sente sua presença, porque hoje não voltar. Senhor, quero me entregar, nos teus caminhos quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, e vou cantar que não há distância que te possa afastar. Senhor, quero me entregar, nos teus caminhos quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, que não importa a distância, Ele vai te alcançar. Obrigado, irmão Will, pela boa música que acabou de usar para louvar a Deus. E a igreja, eu desejo um feliz sábado. É muito bom estar aqui com vocês novamente, em uma manhã tão especial. E eu venho com um agradecimento da igreja de Nova Canaã, aqui no final da Jovino, ali na rua Piauí, né? Um grupo que faz parte do nosso distrito. Nesta manhã nós encerramos um evangelismo lá. O irmão Simor foi uma peça importante para aquele evangelismo, nos auxiliou muito. E eu não vou ficar citando os nomes, porque corro o risco de esquecer alguém e ser injusto, né? Mas a todos que nos auxiliaram, direta e indiretamente, muito obrigado. Ainda teremos batismos lá, porque alguns ficam para ajustar algumas coisas, mas já alcançamos 8 pessoas para Jesus e nós acreditamos que vamos chegar a 15. Então foi muito importante o apoio que vocês deram ali. Hoje pela manhã nós realizamos já uma santa ceia com eles, então os que batizaram já aprenderam como que é uma ceia na igreja adventista. Isso tudo é muito importante para que eles fiquem bem doutrinados, não é? E nesta manhã nós temos algumas pessoas especiais aqui na nossa igreja, e eu quero começar apresentando a vocês o pastor Adriano Buzelli e a sua filha Carolina, que estão ali. Gostaria que eles dessem um aceno para a igreja e que a igreja também respondesse da mesma forma. O pastor Adriano Buzelli é o pastor do distrito de Oiapoque, né? Então, se algum dia você quiser ir à Guiana Francesa, ou se já foi e quiser voltar lá, tem que passar pelo território onde ele lidera, né? O pastor Adriano Buzelli é um amigo do coração, nós formamos juntos, né? Passamos os 4 anos lá no seminário, e ele foi um dos que nos auxiliou muito na experiência, com a experiência de vida, para que a gente pudesse aprender um pouco mais de algumas coisas, né? E um outro convidado especial que nós temos aqui
é o pastor Wagner Aragão. E eu quero convidá-lo a vir aqui, pastor, por gentileza. O pastor Wagner, ele é casado, a sua esposa se chama Rubenita Aragão, e ele tem a honra de ter um filho chamado Vitor Aragão, que está formando em teologia esse ano. Então, se já é a bênção estar no ministério, ter um filho que se espelhou, né, pastor? No ministério do pai, seguir o chamado de Deus também é muito importante. Ele já tem 30 anos de ministério e já conhece aqui o Amapá, porque já trabalhou em departamentos da antiga ABA, né? Associação Baixo Amazonas. Então, ele já esteve aqui nesse território, também já trabalhou no Maranhão, e hoje ele lidera um distrito lá em Brasília. E nós o convidamos, ele aceitou o convite, por isso a Igreja do Laguinho, pastor, agradece por ter aceitado. Esperamos que Deus o use, o nosso desejo é que Deus o use e que Deus abençoe. Obrigado, pastor Samuel. Bom dia, irmãos. Bom sábado. Alegria estar aqui de volta a essa querida Igreja do Laguinho. Só uma correção, trabalhei na União Norte, no Departamento de Ministério Pessoal, né? E isso envolvia a antiga ABA, e ficamos ali um período também de 3 anos na administração da associação, quando a gente pediu para sair, em virtude desse rapaz que está se formando agora em teologia, né? E eu louvo a Deus por isso. Fomos para a União Centro-Oeste, estamos lá já, vai completar 11 anos, que eu não vim aqui ao Norte, e voltando aqui depois de quase 11 anos, eu vejo que Deus tem feito maravilhas nessa terra maravilhosa do Amapá, amém? Como o Evangelho está crescendo aqui, irmãos, louvado seja Deus por isso. Lembro quando eu saí daqui, tinham, se eu não me engano, uns 4 distritos, em todo o Amapá, 4 ou 5 distritos, não estou bem certo. Hoje nós temos aí 12, né? 12 distritos, com uma perspectiva ainda de muito crescimento aqui, quiçá, em pouco tempo, teremos um campo aqui para a honra e glória de Deus, amém? Que eu sei que é o sonho de muitos de vocês. Muitos aqui talvez não me conheçam, né? O irmão mesmo que foi me buscar na outra igreja que eu estava pregando, me disse que é batizado há 6 anos, então não me conhece. Alguns aqui me conhecem, já cumprimentei, já falei com alguns aqui. Mas o importante é dizer para os irmãos que a igreja adventista, no mundo inteiro, aqui no Brasil, é uma família só, né? É bom ver essa vibração dos irmãos aqui no Laguinho. Vamos na palavra de Deus, vamos ao que interessa, né? Porque nós precisamos ouvir o Senhor falar a nós. Eu quero deixar que Deus traga aos irmãos que estão aqui presentes na Igreja do Laguinho a sua palavra, e também aos nossos irmãos que estão nos assistindo pela internet, que também serão alcançados pela palavra de Deus. Conheci ali o meu amigo, pastor do Oiapoque, né? Fui lá algumas vezes e vejo que ele é entusiasmado. Veja, Deus está usando esse homem ali, irmãos, para fazer grandes obras, e vai usar mais ainda, viu, pastor? Deus te abençoe. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Vamos ver aqui um diálogo de Jesus, uma conversa de Jesus com os seus discípulos no momento crucial. Se foi no momento crucial, então esse diálogo aqui, ele é um diálogo, é uma conversa crucial. Conversas cruciais são importantes para nos despertar. Conversas cruciais são importantes para chamar a nossa atenção, para nos advertir. E aqui nós temos um diálogo crucial, um momento muito crucial. Evangelho de Lucas, capítulo 22, dos versos 31 a 34. Lucas, capítulo 22, dos versos 31 a 34. Jesus começa falando, e ele diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte.
Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Este é um diálogo muito interessante de Jesus com seus discípulos. Em primeiro lugar, porque é uma conversa que acontece, como eu já falei no início, num momento muito crucial. Jesus estava às vésperas de dar os seus primeiros passos na Via Crucis, em direção ao Calvário. Então era um momento solene, momento importante, momento que exigia essa conversa solene e crucial. Em segundo lugar, esse diálogo, ele é muito importante porque ele aborda aqui sobre os perigos que cercavam os discípulos. Perigos terríveis que poderiam fazer com que eles saíssem do traçado, do caminho que Jesus havia estabelecido para eles iniciarem a sua igreja aqui neste mundo. E esse diálogo crucial, ele é importante, irmãos, e muito interessante, porque aqui nós temos um padrão. Eu costumo dizer que aqui nós temos um modus operandi de como Deus nos aborda, de como Deus nos adverte, de como o Senhor chama a nossa atenção para os perigos que também cercam a sua igreja nestes dias cruciais em que nós estamos vivendo, que são dias, estamos na véspera, podemos dizer assim, no limiar do tempo, onde Jesus vai a qualquer momento despontar no horizonte, nas nuvens dos céus, para encontrar com a sua igreja. Então nós estamos vivendo em um momento crucial, e aqui nós temos um padrão, nós temos um modus operandi. Veja por que esse diálogo é um padrão de como Deus nos aborda. Em primeiro lugar, toda vez que Deus quer abordar a sua igreja, chamar a atenção da sua igreja para os perigos, Ele o faz de modo pessoal. Vejam que Jesus, ele está se dirigindo ao grupo de discípulos, como nós estamos aqui reunidos hoje, nesta manhã de sábado, e a palavra de Deus está sendo dirigida para um grande grupo de irmãos aqui nesta manhã na igreja do Laguinho. Mas embora Jesus estivesse se dirigindo para a coletividade dos seus discípulos, a abordagem dele é pessoal, porque ele se dirige pessoalmente a Pedro, por isso que ele o chama de Simão. Quero dizer a você, meu querido irmão, que toda vez que Deus se dirige à sua igreja, embora a mensagem dele seja proferida para o coletivo, mas ele está se dirigindo pessoalmente a cada um de nós nesta manhã. A você que está em casa me assistindo. Jesus está aqui nesta manhã se referindo ao João, ao Samuel, ao Adriano, a Maria, a Fátima. A abordagem que ele faz nesta manhã é para cada um de nós individualmente, porque ele conhece a cada um de nós. A palavra do Senhor diz lá no Evangelho de João, no capítulo 10, que o bom pastor, Jesus Cristo, conhece as suas ovelhas e chama as suas ovelhas pelo nome. Em segundo lugar, toda vez que Deus quer chamar a atenção da sua igreja para os perigos que estão em sua volta, Ele o faz, irmãos, pela motivação certa. Qual é a motivação que levou Jesus a chamar a atenção, a advertir os seus discípulos naquela ocasião, em especial Pedro? Qual é a motivação que leva Jesus? A motivação aqui, irmãos, não é a ira, não é a raiva. Eu como pai, você como pai,
muitas vezes pode ter esta motivação para chamar o seu filho pequeno e adverti-lo de algum perigo. Eu já fiz isso com meu filho, né, que hoje tem 22 anos, eu me lembro, muitas vezes, né, estressado, descontrolado, destemperado, motivado pela raiva do momento, cheguei no meu filho, né, sacudi e disse: presta atenção, senão você... Não é isso que acontece com Jesus. Esta não é a motivação de Deus ao chamar a atenção do seu povo, ao advertir a sua igreja. A motivação de Jesus ao advertir os seus discípulos, e é a mesma de hoje pela manhã, é o amor que toma conta do seu coração. Esta é a motivação. Jesus está cheio de amor, e é por isso que ele chama aqui a atenção de Pedro, ele adverte Pedro acerca dos perigos. Meus queridos irmãos, Deus continua fazendo o mesmo com a sua igreja, e às vezes pode ser que a advertência do Senhor a nós, nesta ocasião, seja dura, mas o que motiva a Deus a nos dar uma advertência dura nesta manhã, é o amor que está tomando conta do seu coração, porque Ele quer o melhor pela sua igreja. Como diz Apocalipse, lá no capítulo 3, se referindo à igreja de Laodiceia, a testemunha fiel e verdadeira repreende e adverte a sua igreja. Por quê? Porque o ama. Eu o disciplino porque eu o amo. Esta é a motivação certa que leva Deus a nos abordar, a nos advertir neste tempo crucial. E em terceiro e último lugar, toda vez que Deus adverte o seu povo, aqui está o padrão, né? Além de fazer de modo pessoal, com a motivação certa que é o amor, Deus o faz utilizando o instrumento certo para advertir. Qual é o instrumento de Deus para advertir a sua igreja neste tempo crucial em que nós estamos vivendo? A sua palavra profética. Veja que nesse diálogo de Jesus com Pedro e seus discípulos, há aqui a palavra profética sendo usada como instrumento de advertência. O versículo 34, as palavras de Jesus aqui são proféticas. Jesus está fazendo uma profecia acerca deste discípulo Pedro. Talvez a profecia que ele jamais desejou fazer, mas ele foi obrigado pelas circunstâncias a fazer esta profecia, porque na verdade o que Jesus está proferindo aqui é uma palavra profética. Quando Jesus fala, é a palavra de Deus que está se manifestando, e ele fala o seguinte: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás. O verbo está no futuro, por isso é profecia. Hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o cante. Palavra profética. Instrumento que Deus usa para advertir a sua igreja. Então nós temos aqui o modus operandi. Mas o mais interessante desse diálogo não é só este padrão. O que nos interessa nesta manhã é conhecer os perigos que Jesus menciona aqui nesse diálogo e que cercam os seus discípulos, porque são os mesmos perigos que continuam cercando a sua igreja e os seus discípulos da atualidade. Se não, veja, o primeiro perigo que Jesus menciona aqui para Pedro é a peneira de Satanás. Este é o primeiro perigo. E todos nós, irmãos, todos nós, e ninguém aqui escapa, viu? Nem o pastor Wagner, vosso servo, nem o pastor Samuel, nem o pastor ali do Oiapoque, ninguém, nem o irmão mais consagrado desta igreja, ninguém escapa deste perigo, que é a peneira de Satanás. Você sabe o que é uma peneira? Eu sou do Maranhão, tem algum maranhense aqui? Olha aqui, ó, tem muitos, né? Eu sabia? Sou do Maranhão. Eu lembro quando eu tinha 12 anos, eu ia para Najatuba, que é um lugar no interior, ali perto de São Luís, onde moravam os meus avós. Eu ia lá nas férias, gostava de ir para o interior, de ver lá
a roça da minha avó, né? E uma coisa que ficou na minha memória até hoje, Jesus está usando aqui uma figura de linguagem, é justamente esta figura de linguagem que eu memorizo até hoje, que eu me lembro da minha avó, com aquela peneira grande, sacudindo o arroz que ela tinha terminado de pilar, no pilão, né? Tinha terminado de pilar o arroz, colocava na peneira e sacudia. Por que ela fazia isso? Ela fazia isso justamente para um processo de separação, né? Entre a sujeira e o grão mais puro. É isso que Jesus está dizendo, irmãos. A peneira de Satanás é um processo de sacudidura com aqueles que dizem seguir a Jesus e que estão seguindo ao Senhor. A peneira de Satanás é esse processo de sacudidura que ele se caracteriza de várias maneiras. Uma das maneiras, ou eu diria uma das estratégias de Satanás para fazer com que este processo de sacudidura aconteça nos dias atuais, são as tentações que ele lança diante de você e diante de mim. As tentações são meios pelos quais Satanás utiliza a sua peneira na vida de cada um de nós. E quem aqui nesta manhã pode dizer: eu não sou tentado na intensidade que a peneira de Satanás pode realizar esta tentação em nossa vida? Ninguém. Porque você é tentado da sua vida. Eu sou tentado, não somente como pastor, mas como cristão, como discípulo de Jesus principalmente, a cada instante da minha vida. O diabo conhece os nossos pontos fracos, o nosso calcanhar de Aquiles, ele sabe aonde nos tentar com maior intensidade. E é isso que Jesus está chamando a atenção aqui de Pedro e chamando a nossa atenção nessa manhã. Cuidado com as ciladas que o inimigo vai lançar diante de você, na intenção de tentá-lo e levá-lo à derrocada, ao fracasso espiritual na sua experiência cristã. Todos nós somos tentados, todos nós. A peneira de Satanás, ela também se manifesta algumas vezes mediante as dificuldades que nós enfrentamos na vida, as adversidades. Porque quando Jesus diz assim, que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, irmãos, na verdade, Jesus está permitindo, porque Satanás só utiliza a sua peneira, lançando dificuldades na nossa vida, adversidades, porque Deus permite. Porque se Deus não permite, ou não permitir, ele não utiliza a sua peneira. Ele só utiliza porque Deus permite. Mas ao Deus permitir, Satanás depende dessa permissão para invadir certos limites. E vocês lembram que o poder do diabo sempre está restrito àquilo que Deus permite a nós. Por isso é que Paulo fala que não há tentação maior do que aquilo que você pode resistir pela permissividade de Deus. Vejam que coisa interessante, né? Mas se Deus permite, porque Deus quer que você e eu passemos por esta provação. As provações são essenciais para a nossa vida. Ellen White diz que as provações de Deus são obreiras do Senhor, para que Ele vá lapidando o nosso caráter, tirando as arestas da nossa vida. E Deus trabalha pelas dificuldades, mas o inimigo sabe que as dificuldades é uma circunstância que pode levar muitos discípulos a fracassarem. E é por isso que Jesus, com o amor que toma o seu coração, nos adverte acerca da peneira de Satanás. Agora, sabe o que eu acho maravilhoso, irmãos? É que Jesus, ele não só aponta o problema, ele vai muito mais além do que apontar o problema. Além de mostrar o perigo, Jesus também oferece o recurso, a arma para você lidar com a peneira de Satanás. Olha que coisa maravilhosa, Jesus não só apontou o problema para Pedro,
e para os demais discípulos, mas ele também mostrou como eles poderiam resolver aquele problema, mostrou a arma que eles poderiam usar para lidar com a peneira de Satanás. Vamos ver qual foi esta arma, irmãos? Está aqui no capítulo 22, vejam só, versículo 40, versículo 39 diz que Jesus, depois desse diálogo, saiu dali, como de costume, e foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Verso 40 diz que chegando ao lugar escolhido, Jesus falou para 3 discípulos. O Evangelho de João esclarece quais foram os 3 discípulos que adentraram com Jesus o Getsêmani. Lá em João diz que foi Tiago, João e quem mais, irmãos? Pedro, que Jesus havia dito, cuidado com a peneira de Satanás, estava lá. E olha o que Jesus fala para esses 3 discípulos: orai para que não entreis o quê? Em tentação. Estão vendo, irmãos? Jesus está dando aqui a arma para os seus discípulos lidarem com a peneira de Satanás. Meu querido irmão, olha aqui para mim. Você que está em casa me assistindo, presta atenção. Olha aqui para mim, porque o que eu vou dizer é importante. Você só vai conseguir vencer as tentações que Satanás lançar diante de você para sacudir a tua vida, se você for um homem ou uma mulher de oração. A oração é a arma mais poderosa que pode existir no universo. É a oração. É a arma mais subversiva. E Deus, Ele nos provê este recurso, porque Ele sabe que mediante a oração, nós podemos vencer esta investida perigosa de Satanás, que é a sua peneira. Então, quando você for tentado por uma mulher ou por um homem, oração. Quando lá onde você trabalha, você for assediado para se corromper, oração. Quando você lá na sala de aula for perturbado com uma tentação do inimigo, jovem, oração. Porque a oração é a arma mais poderosa que Deus nos fornece para lidar com as artimanhas do inimigo. Pena que Pedro não percebeu isso, pena que Tiago e João não perceberam isso, porque lá na frente, Jesus os encontrou como, irmãos? No versículo 45, depois que Jesus se levantou da oração, foi ter com seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. Pena que esta é a realidade da igreja de Laodiceia, neste tempo crucial, porque quando nós vamos para Apocalipse 3, a gente vê que esta é a característica de Laodiceia, uma igreja sonolenta, uma igreja morna, uma igreja indiferente, uma igreja que tem se esquecido, ou tem negligenciado, de usar a arma mais poderosa, para lidar com as investidas de Satanás. Este é o primeiro perigo, a peneira de Satanás. E o segundo perigo? O segundo perigo, irmãos, é mais grave que o primeiro. E o segundo perigo está aqui no final do verso 32. Quando Jesus chega e diz assim: eu, porém, roguei, intercedi por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus. Aqui está o segundo perigo. Sabe qual é o segundo perigo? Ser um discípulo não convertido. Jesus está apontando isso aqui para Pedro. E eu sei que nesta manhã Jesus está apontando isso aqui para muitos discípulos aqui. Jesus está dizendo que mais grave que a peneira de Satanás é ser um discípulo não convertido. Por que ser um discípulo não convertido é mais grave que a peneira de Satanás, as tentações que ele lança diante de nós? Porque quando eu sou um discípulo não convertido, irmãos, eu manifesto um comportamento incoerente com a fé que eu professo. E vocês vão lembrar que Jesus falou para os fariseus da sua época, que eram aqueles que manifestavam um comportamento incoerente com a fé que professavam. Jesus falou assim: olha, sobre vocês, não nestas palavras, tá? Eu estou aqui transmitindo a essência
do pensamento de Jesus, mas o que ele quis dizer para os fariseus foi assim: sobre vocês vai cair o sangue de muitos que vão se perder por causa deste comportamento hipócrita, incoerente de vocês. Porque as pessoas olham para o exemplo de vocês e elas se desviam do caminho que eu estou ensinando que elas deveriam andar. Estão entendendo por que ser um discípulo não convertido é mais grave que a peneira de Satanás? Porque através do meu mau testemunho, do meu péssimo exemplo, da incoerência que há no meu comportamento, porque eu digo professar uma coisa, mas vivo outra, eu vou contribuir para que muitos se percam. Muitos nem aceitam a mensagem do Evangelho. Então, ser um discípulo não convertido é mais grave que o primeiro perigo, a peneira de Satanás. Vocês vão lembrar que Pedro, aqui mesmo no capítulo 22, versículo 50, ele agiu de modo incoerente com a fé que ele professava. Ele era um seguidor de Jesus. Ele deveria ser um promotor da paz. Jesus ensinou no Sermão da Montanha: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos odeiam. E aí vem um soldado agora, na turba romana, prender Jesus. E quando ele está ali, porque Judas o indicou, é aquele a quem o beijar você pode prender. Quando ele vai para prender, Pedro pega a arma humana, não a arma divina, a arma humana. Porque um discípulo não convertido, ele deixa de usar as armas de Deus e usa as armas do homem. Olha aí, irmãos, a incoerência de um discípulo não convertido. Pedro pega a espada do soldado e corta-lhe a orelha. Estão vendo? Isso aqui é um exemplo claro de um discípulo não convertido. Age de modo incoerente com a fé que professa. Vocês estão entendendo por que às vezes, quando eu sou um discípulo não convertido na igreja, ao invés de orar, usar as armas de Deus, eu vou usar a arma humana? Eu uso a espada para ferir o meu irmão, eu falo mal dele, eu faço fofoca dele, eu o critico de maneira injusta. Discípulo não convertido é assim. E Jesus está aqui sinalizando, chamando a atenção dos seus discípulos para este perigo, que é justamente a não conversão. Agora, pastor, como é que um discípulo que anda com Jesus 3 anos pode ser considerado não convertido? Não sou eu que estou falando, é Jesus. Isso pode acontecer. Eu posso ter 50 anos de Adventista Sétimo Dia e ser um discípulo não convertido. E se isso estiver acontecendo aqui com alguém, não entenda isso, irmãos, como uma manifestação do ódio e nem da ira de Deus, que é o Senhor que está falando nessa manhã. É o amor dele para despertar você. Pedro era um discípulo não convertido. Agora, o pior que aconteceu com Pedro não foi cortar a orelha de Malco, não. Isso aqui foi fichinha para Jesus. Isso aqui foi fichinha para Jesus. Porque ele cortou a orelha do soldado romano, Jesus foi lá e grudou a orelha. Resolvido. O maior problema deste discípulo não convertido, irmãos, sabe qual foi? Foram os 5 passos que ele deu no caminho da negação. E eu quero dizer para os irmãos que estão aqui na Igreja do Laguinho e os que estão me assistindo em casa, que um discípulo não convertido dá 5 passos no caminho da negação. Vamos ver quais são esses 5 passos rapidinho, só vou mencioná-los. Primeiro passo que um discípulo não convertido dá no caminho da negação, está aqui no verso 54, capítulo 22 ainda, nós estamos no mesmo capítulo, o pastor está fazendo aqui uma exposição bíblica, tá certo? Versículo 54, esse é o primeiro passo. Jesus está ali na casa do sumo sacerdote, Caifás, e haviam prendido Jesus, o levaram para lá, e o final do verso 54 diz que Pedro chegou ali, mas Pedro, ele o seguia como, irmãos? Não ouvi, seguia como?
Olha aqui para mim. Primeiro passo que um discípulo não convertido dá no caminho da negação é seguir a Jesus distante. Seguir Jesus distante. O que significa seguir Jesus distante? É um envolvimento com Jesus superficial. Não é um envolvimento profundo, autêntico, mas é superficial. Você está desenvolvendo um relacionamento superficial com Jesus que te leve ao comodismo. Em você estar acomodado no seu lugar e você não quer ser incomodado, você quer ficar ali. Então muitas pessoas seguem Jesus assim, porque são discípulos não convertidos. Quando eu sou um discípulo não convertido, irmãos, eu não quero muito envolvimento. Eu vou lá, olho na escala ali, às vezes está lá no mural da igreja, quem é que vai pregar hoje, ou ver se tem alguma coisa interessante e tal, né? Não quero muito envolvimento. Discípulo não convertido desenvolve um relacionamento superficial, segue a Jesus distante. Esse é o primeiro passo no caminho da negação. O segundo passo no caminho da negação que um discípulo não convertido dá, está aqui nos versos 55. Verso 55 diz que: e quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles, entre aqueles que estavam escarnecendo Jesus, e que fizeram uma fogueira ali no meio do pátio. Sabe qual é o segundo passo que um discípulo não convertido dá no caminho da negação? É tomar a posição errada. Quando eu sou um discípulo não convertido, além de ter um relacionamento superficial com Jesus, eu vou sempre tomar a posição errada. Eu vou estar sempre entre aqueles que criticam a obra, criticam a igreja, criticam o pastor, criticam a liderança, aqueles que falam mal, que sempre estão colocando uma palavra de pessimismo, colocando um balde frio, porque eu sou um discípulo não convertido, eu vou tomar a posição errada, eu vou me juntar com aqueles que estão escarnecendo a Cristo e o corpo de Cristo. É isso que está acontecendo com Pedro, um discípulo não convertido, e Jesus havia advertido ele sobre isso. Terceiro passo que um discípulo não convertido dá no caminho da negação, está aqui nos versos 56 e 57. Entre mentes, uma criada, vendo Pedro assentado perto do fogo, olhou para ele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Terceiro passo que um discípulo não convertido dá no caminho da negação é negar o seu conhecimento de Deus e sobre Deus. São duas coisas que podem parecer que são as mesmas, mas não são. Há uma diferença. Quando é que eu nego o meu conhecimento de Deus? Quando eu nego na minha experiência cristã, no meu relacionamento com Ele. Isto é, negar o conhecimento de Deus. Quando é que eu nego o conhecimento sobre Deus? Quando eu sou praticamente analfabeto, limitado no conhecimento das Escrituras Sagradas. São duas coisas diferentes, mas que estão aí conectadas. Vou dar um exemplo prático, hipotético, para você entender. Eu nego o conhecimento de Deus quando acontece uma tragédia na minha vida, ou quando eu perco o emprego, e eu começo a murmurar de Deus, publicamente. Às vezes acontece isso, não acontece, irmãos? Hein? Meu vizinho me olha vindo para a igreja, todos os cultos, com a Bíblia debaixo do braço. Sabe que eu sou um crente, frequentador de igreja, envolvido na igreja. Acontece uma tragédia na minha vida, eu perco a esposa, perco o filho, eu começo a me descabelar, grito dentro de casa, desespero. O vizinho vai dizer: mas ele não é crente? Cadê a esperança desse crente? Eu estou assim, exagerando, só para vocês entenderem
vocês entenderem quando é que a gente nega o conhecimento de Deus. É por isso que muitas pessoas não são fiéis ao Senhor no momento da crise, no momento da adversidade. Quando você não é fiel a Deus no momento da adversidade, você está negando o seu conhecimento de Deus, porque você está o negando na sua experiência, o negando na sua experiência. Agora, negar o conhecimento sobre Deus é você desconhecer as verdades contidas nas Sagradas Escrituras, principalmente as verdades relacionadas ao tempo do fim, a verdade presente. E, irmãos, eu preciso dizer a vocês que o que o profeta no Antigo Testamento falou do povo de Deus está se concretizando nesses últimos dias, onde o profeta diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu me recordo de um dia, numa determinada região aqui no Brasil, depois de um evento, eu fui convidado junto com alguns pastores para almoçar na casa de um irmão, uma pessoa muito distinta da igreja, de muitas posses financeiras, uma pessoa que nasceu na igreja, ainda está vivo, nasceu na igreja, foi educado nas nossas escolas, estudou nos nossos internatos ali em São Paulo. E eu vou dizer para os irmãos que um dos maiores constrangimentos que eu tive na minha vida foi naquele almoço. Estava sentado na mesa, junto com alguns pastores, e a esposa desse irmão, filho da igreja, nasceu na igreja, estudou na escola. Ele não era idoso, era uma pessoa de uns 35, 36 anos, ainda era jovem. A sua esposa falou assim: pastores, ajudem o meu esposo, porque nesta semana, um dos sócios da empresa, de uma das empresas dele, perguntou para ele: escuta, fulano, por que vocês não tomam café? E por que vocês não trabalham no sábado? E vem cá, como é esse negócio aí que eu ouvi falar, de que vocês não acreditam na encarnação? Me diz isso aí. Pastores, meu esposo não soube dar uma resposta. Eu debaixo da mesa chutava a canela dele. Responde, desgraçado, responde, prega para essas pessoas. E ele ficou calado, não falou nada. Eu estou usando esse exemplo aqui, irmãos, para dizer a vocês que a nossa geração atual é uma geração que está perecendo do conhecimento sobre Deus. Isso é sério. É por isso que está havendo uma grande evasão na igreja, porque quando um discípulo não é convertido, ele nega o seu conhecimento sobre Deus. E Pedro negou o seu conhecimento sobre Deus. O quarto passo que um discípulo não convertido dá no caminho da negação, são 5, estou terminando, está aqui no verso 58, pouco tempo depois, outro criado vendo Pedro disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. Vejam só, um discípulo não convertido, além de manter um relacionamento distante com Jesus, além de tomar a posição errada, além de negar o seu conhecimento de Jesus e o seu conhecimento sobre Jesus, um discípulo não convertido dá um outro passo no caminho da negação, que é negar o seu compromisso com Jesus. E aqui eu preciso dizer uma coisa para você, preste atenção, estou chegando ao final, preste atenção. Há uma grande diferença entre estar envolvido e estar comprometido. E eu vou dar um exemplo aqui prático para você me entender, tá certo? Aqui nós vamos fazer de conta que além desses dois aqui tem mais 2 pessoas. 1, 2, 3 e 4, tá certo? 4 personagens de uma história. Esse daqui está andando aí na rua e de repente esse daqui, faz de conta que tem uma pessoa aqui, vem com um carro dirigindo e o acidenta. O pastor é a testemunha que presenciou o acidente. E essa outra pessoa aqui é o policial que foi chamado para resolver o caso. 4 personagens que estão envolvidos na história, no fato, certo? Mas só um está comprometido. Quem é que está comprometido? Aquele que foi acidentado, irmãos? A testemunha que presenciou? O policial? Ou quem causou o acidente? Quem é que está comprometido? Quem causou o
o acidente. Os outros 3 estão só envolvidos, mas envolvido e comprometido, e aqui está a diferença, né? Quem é responsável pelo acidente. Agora, olha aqui para mim, você entende? Por que o pastor Samuel convoca a igreja para estar às 14h30, lá no Eu Vou, no congresso, e só vai 6 irmãos? Uma igreja dessa que tem o que hoje aqui? 250? Vocês estão entendendo, irmãos? Não, isso aqui é para o pastor, isso aqui é para o líder, isso aqui, discípulo não convertido, dá esse passo no caminho da negação, nega o seu compromisso com Jesus. E finalmente, o último passo que um discípulo não convertido dá no caminho da negação, está aqui no verso 59. Tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Um discípulo não convertido, irmãos, além de manter um relacionamento distante com Jesus, tomar a posição errada, negar que o conhece, negar o seu compromisso, o último passo que ele dá no caminho da negação é negar a sua identidade de adventista do 7º dia. Eu tinha 14 anos de idade, quando a minha mãe chegou para mim, no início da semana, com um presente, disse assim, Wagner, comprei para você uma roupa social. Ela comprou uma camisa social de manga comprida, uma gravata, uma calça, e pastor Samuel, para piorar a situação, ela comprou um suspensório, e disse assim, filho, sábado de manhã eu quero você vestido a caráter, na igreja. Acho que ela estava sonhando comigo já sendo pastor, né, irmãos? Aí eu me deparei com um problema, 14 anos, eu disse, acabou a minha semana, passei a semana toda pensando numa estratégia, como é que eu ia sair de casa, dobrar a esquina, eram 300 metros só, eu tinha que dobrar, era a minha meta, tinha que dobrar a esquina para os meus amigos que jogavam bola comigo, não me verem vestido de crente, com suspensório. Passei a semana toda. Como você ama, e quem ama obedece, não é isso? Eu amo a minha mãe, sempre a amei, eu obedeci. Naquele sábado, foi o único sábado em toda a minha vida que eu cheguei mais cedo na igreja. Foi aquele sábado. Eu acordei às 6 horas da manhã, me aprontei, e disse, eu não vou nem com a minha mãe hoje, ela vai encontrar na igreja do jeito que está. E aí eu botei o meu rosto lá no portão de casa, olhei para um lado, olhei para o outro, para ver se não tinha nenhum amigo, estava deserta a rua, minha meta era 300 metros, eu tinha que dobrar aquela esquina, eu não podia ser visto, vestido com suspensório, com a gravata, e aí eu saí em disparada, irmãos. Quando está faltando 100 metros, quem é que sai da padaria? Claudinho, um amigo que jogava bola comigo. Eu entrei em desespero, vi um fusquinha, me escondi de trás do fusquinha, fiquei escondido, esperando o Claudinho, enquanto ele passava, eu rodeava o fusquinha, ele ia, entrou em casa, eu dobrei. Vocês estão sorrindo, né? Mas isso aconteceu. E por que isso aconteceu? Porque eu estava querendo esconder a minha identidade. Você entende por que quando você é abordado lá na escola, jovem, olha, vai ter prova no sábado ou na sexta-feira, e você fica, epa, faço ou não faço, faço ou não faço, faço. Não chego para o professor, não quero que ninguém saiba que eu sou adventista do 7º dia. Entende por que na repartição passa lá a bandeja de café, e os seus amigos ali olhando se você vai pegar café ou não, aí você vai e pega café? Entende, irmãos, por que às vezes nós da igreja estamos vestidos de uma forma e fora da igreja de outra maneira? O problema não está no exterior não, irmãos. O problema está aqui dentro, quando o coração não é convertido. Discípulo não convertido dá esses passos no caminho da negação. Terminei, mas não vou terminar ainda, me deem 2 minutos. Eu não posso terminar com a mensagem só falando do negativo. Aí vocês nunca vão me chamar para pregar aqui. Eu preciso dizer para vocês o seguinte: Pedro deu esses trágicos passos no caminho da negação, porque ele era um discípulo não convertido. A sua autossuficiência não o fez ouvir as advertências de Jesus.
E ele deu esses passos trágicos. Mas sabe, irmãos, mesmo dando esses passos trágicos, Jesus não desistiu de Pedro. Eu não sei como é que está a tua vida hoje com Jesus aqui nessa manhã. Eu não sei como é que está o teu discipulado nesta manhã. Se você é um discípulo não convertido, eu não sei. Deus sabe, Deus conhece você, como conhece a mim, como conhecia Pedro. Mas uma coisa eu sei, e vou te dizer nesta manhã, e presta atenção. Se você tem andado por este caminho da negação, meu querido irmão, Jesus não vai desistir de você. E Ele vai construir diante de você, mesmo tendo você ouvido o canto do galo, mesmo você tendo sentido que o momento é crucial, que a qualquer momento Jesus vai voltar, Ele vai construir diante de você um caminho de volta para Ele. Veja que esse caminho de volta se manifesta aqui nos versos 61 e 62. Verso 61 diz que então, voltando-se o Senhor Jesus, fixou os olhos em Pedro. Jesus não vai desistir de você. Nesta manhã, Jesus está olhando para você, porque Ele quer que você ande por este caminho de volta. E quando aqueles olhares maravilhosos de Jesus, não olhares de recriminação, não olhares de acusação, mas olhares de amor, fixaram naquele Pedro que estava longe dos caminhos do Senhor, aqueles olhares fizeram a diferença na vida desse discípulo. Eu fico imaginando, se Jesus não tivesse olhado para Pedro, se o olhar de Pedro não tivesse cruzado com os olhares de Jesus, naquela noite escura em que ele ouviu o galo cantar, porque andou por este caminho da negação, Pedro provavelmente teria tomado o mesmo rumo de Judas, teria saído dali para dar fim à sua vida. Mas os olhares de Jesus foram determinantes para resgatá-lo, para trazê-lo de volta. E esses olhares levaram Pedro a lembrar-se da palavra do Senhor. Esses olhares do Senhor levaram Pedro a um profundo arrependimento, porque diz aqui o texto que ele chorou amargamente. E lá no capítulo 21 do Evangelho de João, Pedro está frustrado lá no Tiberíades. Jesus vai lá e pergunta 3 vezes para Pedro: tu me amas, tu me amas, tu me amas. Na terceira vez, Jesus o resgata de volta. Meu querido irmão, meu querido amigo, Jesus não vai desistir de você nessa manhã, porque Ele quer produzir a sua obra, e Ele quer fazer de você um discípulo não convertido. Irmãos, em 1995 eu era pastor na cidade de Imperatriz do Maranhão. Nessa ocasião eu era um discípulo não convertido, pastor não convertido. Eu não tinha tempo para Deus, não tinha tempo para as coisas dele. Eu me lembro que uma quarta-feira de manhã, saí de casa, me despedi da minha esposa e fui atender uma igreja que eu tinha na divisa do Maranhão com Tocantins, ali num local chamado Estreito. E quando eu estou me dirigindo de carro para esse lugar, eu me lembrei que eu tinha esquecido de devolver algumas fitas cassetes. Lembram da fita cassete? Aqui tem gente do tempo da fita cassete? De videocassete? Tem aqui? Tem. Tem vergonha não, irmão? Levanta a mão. Eu estou levantando aqui também. Irmãozinho ali, cabecinha branca, com medo de levantar a mão. Levanta, irmão, que é do seu tempo. Abri um parênteses aqui para você entender a história. Preste atenção no que eu vou falar. Eu era um discípulo não convertido. Eu não tinha tempo para Deus. Eu não tinha tempo para visitar o rebanho de Deus. Eu não tinha tempo para estudar a palavra de Deus. Mas eu tinha tempo para passar o dia inteiro, a semana toda, na frente de uma televisão, assistindo vídeos e filmes, um atrás do outro, um atrás do outro. Eu era um discípulo não convertido. E eu lembrei que eu tinha alugado uns 5 vídeos na locadora e tinha me esquecido de entregar. E eu parei num posto telefônico, naquela época tinha posto telefônico, liguei para minha esposa, falei para ela devolver para não pagar a multa, entrei no carro. 10 minutos depois que eu estava no volante, eu dei um cochilo naquele volante. E quando eu acordei, irmãos, eu acordei com o carro saindo na contramão,
Como eu vi que o carro estava descontrolado, eu brequei com tanta força, e a estrada tinha alguns declives. Aquilo, com o meu breque, fez com que o carro se descontrolasse, eu saísse para fora da estrada, e ali eu dei algumas capotadas com o meu carro. Confesso a vocês que, quando o carro ficou com os pneus para cima, e eu percebi que o combustível estava... Consegui tirar o cinto, sair pela lateral do carro, para uma abertura que tinha. Depois que eu me afastei um pouquinho, eu percebi que eu não sentia dor no corpo, percebi que meu corpo não tinha se machucado muito, apenas um arranhão superficial nesta mão aqui, ou nessa outra, não lembro bem, numa das mãos, bem superficial. Naquele dia, muita gente parou à beira da estrada, e chegava perto de mim e dizia assim: já socorreram as pessoas que estavam dentro do carro? Elas morreram? E eu tinha que dizer para todas as pessoas que me perguntavam que não, que era eu, o único que estava e que tinha saído. Algumas não acreditavam pelo estado do carro. Você tem nesse carro? Eu fiquei esperando o socorro dos meus anciãos da Igreja Central de Imperatriz. Eles só puderam me socorrer no final da tarde. As pessoas foram embora e eu fiquei sozinho ali, ao lado do carro destruído. A noite chegou e Deus passou o filme da minha vida. Deus me mostrou que eu era um discípulo não convertido, que eu estava dando esses passos que Pedro deu. E ali, irmãos, naquela noite escura, eu senti o maravilhoso olhar de Jesus me protegendo naquele acidente e me trazendo de volta. Eu não sei quantos nessa manhã aqui estão no caminho da negação, mas se você está, quero fazer um apelo para você nessa manhã. Olha para Jesus, que Ele está olhando para você agora, e Ele quer que você responda a este olhar. Eu quero fazer uma oração de reconsagração da tua vida nessa manhã. Há alguém aqui nessa manhã que quer dizer para Jesus: Senhor, me alcança com teu maravilhoso olhar, transforma a minha vida, faz de mim um discípulo que ande pelos teus caminhos e que busque a tua proteção desses terríveis perigos que Satanás lança diante de nós. Se há alguém, eu vou pedir que venha aqui à frente nessa manhã, porque eu vou fazer uma oração especial por você, pela tua vida, pelo teu ministério, pelos teus projetos. Deus está chamando você. A minha vida nunca mais foi a mesma, e desde então Deus só tem me abençoado, tem me feito passar por lutas e adversidades, e eu não tenho desistido de olhar para Jesus, porque cada vez que o inimigo me tenta com uma adversidade, cada vez que o inimigo me tenta com uma tentação, cada vez que o inimigo tenta fazer do meu coração um coração não convertido, eu lembro dos olhares de Jesus naquela noite escura do acidente, e eu sei que Jesus continua olhando para mim, olhando porque Ele quer que eu continue andando por esse caminho. E se você está fracassado hoje, não se sinta mais fracassado, porque Jesus já alcançou você, meu irmão. Ele está renovando com você uma aliança, onde Ele vai fazer de você um grande homem, uma grande mulher. É isso que Deus quer produzir na tua vida, na vida dessa igreja. E eu oro agora nesse momento por você que está em casa também, que tomou essa decisão. Querido Deus, querido Pai, aqui está o teu povo, aqui estão aqueles que prontamente nessa manhã atenderam ao teu chamado, ao teu apelo, e que reconhecem que, como Pedro, nós fracassamos porque não demos atenção às tuas advertências, mas nesta manhã, Senhor, o fracasso foi derrotado pelo teu maravilhoso olhar, e o Senhor está nos alcançando para andarmos por um caminho novo, um caminho de esperança, um caminho de engajamento, de reengajamento, porque o Senhor está reafirmando o chamado que o Senhor nos fez. Pedro não foi o mesmo quando teve o encontro com Jesus no mar do Tiberíades. E Senhor, se o Senhor nos pergunta o que perguntou a Pedro, nós respondemos: o Senhor sabe que nós te amamos, o Senhor sabe todas as coisas. E o Senhor quer fazer de nós verdadeiros discípulos, que termine a tua obra que o Senhor nos confiou. Abençoe esses irmãos.
Abençoe esta igreja do Laguinho, abençoe o pastor desta igreja, o pastor do Oiapoque que está ali. Que o Senhor faça com que a obra prospere aqui nesta terra, porque nós queremos logo nos encontrar com Jesus e estar no céu. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 A Igreja Adventista do Laguinho agradece ao pastor Wagner por ter se permitido ser usado por Deus nesta manhã, e agradece a você também por sua presença, dizendo que todos estão convidados para amanhã à noite, às 19 horas, estar aqui novamente para adorar a Deus mais uma vez. Saia sob a bênção do Senhor. Contidos no peito, o momento chegou. Arco-íris no breu, mancha escuro do céu, que em coro celebra a Deus. A nuvem se expande agora, já grande reluz a vitória, e anjos dão glória